Olá, crocheteiras! Aqui é a Kátia, da K Crochê e Costura, mas aqui é K Crochê Ensina. Trouxe para vocês aqui ó, esta borboletinha aqui, é um chocalho muito fofinha, muito macia, nesses fios da Mate Yarns, o Heavy Fun. Então eu fiz essa querida borboletinha, muito fofinha, muito macia, para uma bebezinha linda brincar. Eu fiz com os fios da Mate Yarns para combinar com esse. Vou fazer um kitzinho com este sapatinho que já tem vídeo aqui no canal. É um all-starzinho de cano baixo, cor de rosinha, que vai combinar com a borboletinha de presente para uma bebezinha muito fofa. Então, vamos começar para fazer essa belezura aqui, essa borboletinha. Eu usei os fios Heavy Fun, eu usei nesse tom de lilás, que é o número 6001. Usei o rosa, que tá pequenininho aqui, o 4001, o preto para fazer os detalhes de boca, sobrancelha, 9000, e o branco para fazer aqui a florzinha, é o 1000. E usei as agulhas 3,5 e também a de 3. Na cabecinha eu usei a 3 porque eu queria que ficasse mais firminha. Aqui tá bem macia, e daí de repente eu achei que tinha que ficar um pouquinho mais firme aqui, mas daí você vê com a textura do seu ponto, né? E pra asinha também usei a agulha 2,5, porque para essa asinha eu usei um outro fio que eu já tinha aqui, que ele é um pouquinho mais fino, vocês vão entender ao longo do vídeo. Então, agulhas de 3,5 a 2,5, de acordo com o seu ponto aí, se é mais tensionado, menos tensionado, e você vê qual se adapta melhor ao seu ponto, à sua pegada, enfim. Então, vamos para a aula. Com o fio cor-de-rosa, eu começo fazendo um anel mágico. Prendo meu fio na agulha e faço 6 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. Fiz 6, prendo aqui no primeiro, fechando o anel, né? E puxo essa linha aqui para fechar bem esse nosso círculo. Coloco aqui no meu primeiro ponto, fechando o círculo, só que eu já faço um ponto baixo, que a gente vai trabalhar em espiral. Então, aqui, pego um marcador e já coloco nessas duas primeiras alcinhas aqui, que são no meu primeiro ponto. Aqui já considero um, eu vou colocar mais uma aqui neste ponto, e vou fazer isso por toda a carreira. Então, de 6 pontos que eu tinha, eu vou ficar com 12. Então, um aumento para cada ponto dos 6 que estavam dentro do anel mágico. Agora eu vou ficar, nessa nossa segunda carreira, vou ficar com 12 pontos. Fiz 12 pontos até chegar aqui. Então, considerando, a gente conta esse aqui que tá com o marcador. Então, fiz 12. Vou pegar, tirar o marcador e fazer aqui dentro, onde ele estava, um ponto baixo, já partindo para a terceira carreira. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo um aumento. E vou intercalar isso por toda a carreira. Um ponto, no próximo um aumento. Com 2 pontos na carreira de base. No ponto da carreira de base, né? Então, um, agora 2. Lembra de pôr o marcador aqui. Esse é o nosso primeiro da terceira carreira. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Vou ficar com 18 pontos. Fiz aqui por 18 pontos. Cheguei no meu marcador de novo. Aproveito para puxar mais esse fio aqui, ó, que ele vai abrindo, porque ele não tá preso, né? Puxo bem esse fio. Aí eu pego, desfio essa linha aqui, ó, que ela é composta por 5 cabos, né, no Heavy Fun. Ó, eu desfio e passo aqui parte desses fios por alguma argolinha daqui. Posso pegar uma agulha mais fina para me ajudar. Então, eu laço aqui, ó, uma argolinha, ó, não aparece aqui, só desse lado. Pego metade desses fios e dou um nozinho. Puxo bem, posso dar mais um ou dois e escondo entre uns 3 pontinhos, corto o excesso. Depois eu escondo, e daí ele já fica bem fechadinho aqui, ó.
Então, eu tiro aqui meu marcador. Venho aqui onde ele estava e já começo a minha quarta carreira. Então, ponto baixo. Volto meu marcador aqui no primeiro ponto. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos. E no próximo eu coloco 2 pontos no mesmo buraquinho. Vai ser um aumento. E faço isso por toda a carreira. Então, 1, 2, um aumento. 1, 2, um aumento, até chegar novamente aqui no marcador. Totalizando 24 pontos agora. Cheguei aqui no meu marcador, fazendo 2 pontos para um aumento. Tiro o meu marcador. E agora, faço aqui já o primeiro ponto para voltar o marcador no lugar. Agora eu vou fazer 7 pontos para um aumento. Porque agora não quero que cresça tanto mais. Então, 7 pontos para um aumento. Eu vou fazer isso mais 2 vezes. Vão dar 3 aumentos, um aqui, um aqui, um aqui. E volto quando estiver aqui já no marcador. Cheguei aqui, meu último aumento. Então, eu fiz um aumento para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Então, foram só 3 aumentos nessa carreira, totalizando 27 pontos. Então, aqui eu coloco meu... Vou voltar, né? Vou fazer o primeiro pontinho. Colocar meu marcador, que é o primeiro ponto dessa carreira. E agora, eu vou fazer só um ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Volto quando eu estiver aqui no marcador novamente. Cheguei aqui no meu marcador, vou fazer mais uma carreira. Então, serão 2 carreiras sem aumento. Depois a gente já vai trocar de cor para lilás, para ele ficar um pouco listrado, né? Então, eu vou tirar meu marcador, fazer mais um pontinho aqui, voltar meu marcador. Não espera, gente, porque às vezes alguém chama a gente, alguma coisa nos distrai, a gente esquece de colocar o marcador e perde toda a conta. Depois tem que contar tudo de novo. Vou seguir mais uma vez, ponto sobre ponto. Chegando aqui, vamos trocar a cor, eu volto com vocês. Cheguei novamente aqui no meu marcador, então eu fiz 2 carreiras sem nenhum aumento. Então, tá assim o trabalho. Cresceu só um pouquinho, já vou trocar de cor. Então, como que eu faço? Tiro aqui o meu marcador. Existem várias técnicas de troca de cor. Aprendi essa recentemente e tenho gostado. Aqui, ó, nesse próximo ponto, eu subo um pouquinho, deixo aqui, venho aqui só, pego só a argolinha de trás, puxo esse ponto lá pra dentro, ajuda aí com a mão. Essa linha também passa lá pra trás. Então, ponto, ó, a laçadinha na agulha ficou aqui atrás, ó. Então, tá aqui o primeiro risquinho. Vou tirar aqui, puxar um pouquinho. Ó, esse ponto foi trabalhado. Esse aqui é a argolinha da frente, essa é a argolinha de trás, e aqui a argolinha que tá na minha agulha fica aqui. Vou pegar a outra cor, então tô usando aqui Match Arts Heavy Fan. Vou pegar aqui a cor lilás, que essa cor aqui é a cor 6001. É bem suave, eu peguei 2 tons bem suaves. Então, vou pegar aqui minha outra cor, a cor que você quer mudar. Eu não vou cortar essa cor de rosa. Por quê? Eu não quero várias emendas. Como daqui 3 carreiras eu já vou trabalhar ela novamente, ela vai ficar ali dentro. E eu vou pescar ela, a linha novamente, a cor de rosa, daqui 3 carreiras. E eu vou fazer desse jeito. Assim, eu não tenho muitas emendas, não corro risco de ter nose ou desfazer, né? Então, aqui eu puxo bem, ó. Deixo bem preso na agulha. Pego minha linha lilás. Aqui, a primeira vez, ela vai ter uma ponta, né? Eu vou escondendo conforme eu vou trabalhando. E eu laço aqui. Puxo ela, dou uma laçada. Tá tudo muito solto aqui ainda, mas eu dou uma laçada. Puxo bem agora a cor de rosa, para ela prender bem esse fio. Ó, puxei a cor de rosa. E agora eu tô com a lilás aqui. Não trabalho esse ponto, que eu peguei a laçadinha de trás, e já trabalho o próximo. Venho aqui. Dou uma laçada. Vou deixando esse fio aqui, ó, embutido na próxima carreira. Então, essa pontinha aqui, do começo do fio, ela vai ficar embutida aqui dentro. Então, eu venho, laçada normal, ó. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E ele vai ficar aqui dentro. E mais um ponto baixo.
Agora tá estranho, mas quando eu estiver chegando aqui, como eu tô trabalhando em espiral, quando eu chegar aqui, eu vou fazer novamente esse ponto aqui, pegando essa alcinha da frente, pra não ficar esse risquinho aqui, ó. Percebe que não tem risquinho, são só as duas perninhas do ponto. Esse risquinho aqui é porque eu peguei só de trás. Então, eu vou pegar ele e subir no espiral. Então, é um jeito que não fica tão degrau, não fica perfeito ainda, mas melhor do que eu fazia antes, que ficava um degrau muito grande, muito perceptível. Então, esse jeito eu gostei, tenho feito desse jeito. Claro, existem outras técnicas, se você souber uma técnica melhor, faça do jeito que melhor te convém aí, que fique mais bonito, né? A gente vai cada dia aperfeiçoando mais nosso trabalho, com essas emendas quase imperceptíveis. Ó, aqui, ó, já tá acabando meu fio, ó. Ele ficou todo escondidinho. Ó, não tem a ponta do fio roxo, do lilás, percebem? Esse cor-de-rosa, ele não tá solto, ele tá preso pelo primeiro ponto daqui, ó. Então tá firme. Eu não puxo, ele não tá solto, mas também ele não comprometo puxando ele, interferindo nos outros pontos. Quando chegar aqui na terceira, quarta carreira, eu vou começar a trabalhar com ele novamente. Assim como eu vou deixar também o lilás para as outras carreiras. Essas duas pontinhas eu já dei o nó lá dentro, então ele vai ficar lá dentro junto com o enchimento depois, que é lá do começo, essa pontinha aqui. Então eu vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar aqui novamente. Não pus meu marcador, porque agora a gente sabe, a gente tá vendo. Nas próximas a gente começa com o marcador novamente. Então vou seguir aqui, ponto sobre ponto, agora com o lilás, e já volto. Cheguei aqui, falta um ponto, então esse aqui eu faço normalmente. E agora aqui, ó, eu tenho que resgatar essa linhazinha daqui, porque eu tenho que fazer o ponto inteiro. Ela desceu bastante, mas daí você estica. Deixar aqui até pra... Ó, esse ponto todinho é isso aqui. Ele desceu porque a gente puxou, mas ó, você percebe aqui, ó, dois risquinhos aqui, dois risquinhos aqui. Isso aqui deitado aqui não tem que aparecer não. Então eu vou colocar aqui meu ponto na agulha. Vou fazer um ponto aqui embaixo, ó, pegando este tracinho aqui. E fazer um ponto baixo. O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ficar nem tão baixo quanto esse, nem tão alto quanto esse. Então, você pode deixar ele um pouquinho mais comprido assim, ó. Porque agora, mesmo se você puxar mais, você vai laçar qual? Aqui em cima, porque a gente tá trabalhando em espiral. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, né? Contar ele como o primeiro, porque ele foi feito primeiro lá. Embaixo, né? Escondido, então esse é o meu primeiro ponto. Só que ele tá um pouco embaixo, um pouco em cima. E agora eu sigo aqui, ó, pegando aqui em cima. Vou fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês. Então, sigo ponto sobre ponto. Ó. Afastar um pouquinho. Quando a gente fizer mais carreiras, ele vai ficar mais imperceptível ainda, porque agora ele tá um pouquinho comprido aqui, né? Porque a gente teve que ir longe, aí laça um pouquinho, afrouxa um pouquinho. Mas, quando tiver bem cheinho, não fica um degrau tão grande. Vou seguir agora até aqui, novamente. Então, este é o meu primeiro ponto. Vou colocar meu marcador. Esse é o meu primeiro ponto, ó. Esse aqui. Por dentro, ele ficou duas vezes laçado, né? Foi ó, quando amarrei uma linha na outra, enfim. Mas, ó, na frente, ninguém sabe que eu trabalhei duas vezes ele. Fica imperceptível. Então, venho aqui. Ponho o meu marcador. Vou fazer aqui mais uma carreira. Na próxima, a gente já vai começar com diminuição. Então, eu volto até chegar aqui o marcador e volto com vocês para mostrar as diminuições. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Vou fazer ele. E aqui já é o meu primeiro, né? Agora, eu vou começar a diminuir do mesmo jeito que eu subi. Aumentando. Eu vou agora no mesmo jeito diminuindo. Como que eu vou fazer? Vou fazer o contrário, né? Então, se na última carreira de aumento eu fiz 7 pontos para uma diminuição, desculpa, para um aumento, então ele tá, ó, meu último aumento tá aqui, ó. Percebem? 1, 2. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer 7 pontos, uma diminuição. Então, começo aqui. Cheguei aqui no sétimo. Vou soltar mais linha aqui. Tá enroscando. Cheguei aqui no sétimo. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tá aqui no marcador. E aqui eu faço uma diminuição. Pego a laçada, como se fosse fazer o ponto baixo, não tiro. Pego novamente no ponto da frente, fico com 3 e tiro os 3. Certo? Então, ó, se olharmos aqui, tem a diminuição. Se a gente seguir aqui, ó, pra carreira do aumento, onde tá o aumento? Ó, o aumento tá aqui, com esses 2 pontos, que foram os 2 pontos que eu utilizei para diminuir. Então, essas duas carreirinhas, é aqui o aumento. E agora aqui vai ser a diminuição. Vou fazer isso por 3 vezes. Então, aqui em toda a volta vai ser 3 diminuições. Uma aqui, uma mais ou menos aqui e uma bem no pezinho do marcador.
Faço 7, uma diminuição, mais 7, uma diminuição aqui partindo do marcador e volto com vocês. Cheguei aqui, fiz a diminuição, bem no pezinho do meu marcador. Agora eu vou fazer, tinha contado 7 para uma diminuição, agora eu vou fazer 6. 6 para uma diminuição. Então, tiro o meu marcador, faço um pontinho. Já vou contar ele como o primeiro. Volto o meu marcador para não me esquecer. E vou seguir 6 agora. Contei 6, uma diminuição, né? Vou fazer a diminuição aqui, ó, vai ficar no pé da outra diminuição. Vai ficar esse ponto mais esse. Então, eu venho aqui, laçada, aqui, laçada e diminuo. A ideia agora é a última carreira, que vai ter diminuição. Já vou trocar de cor na próxima carreira. E depois não vai ter nem aumento nem diminuição por bastante carreiras. Vou seguir ficar mais alto. Então, agora aqui, ó, já tenho 1, 2, 3, 4 carreiras no tom do lilás. Ficando bonita, né? Essa combinação ficou bem suave. Aqui no vídeo tá parecendo um pouquinho cinza. Mas, talvez com fundo branco. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um papel. Ó, no papel parece mais, né? Que é um lilás. Meu caderno também tem esses tons, ó, bem bonitos. Bem neutros. Aqui, ó, ele parece um pouquinho mais. No preto aparece um pouquinho acinzentado. Vou seguir aqui. Mais 6, uma diminuição, 6 de uma diminuição. Chegando aqui, vamos contar os pontos, trocar de cor, fazer agora depois carreiras sem aumento nem diminuição. Então, vamos primeiro terminar aqui. Seguir aqui mais 6, uma diminuição, até chegar no marcador, volto com vocês. Cheguei aqui, ó, já fiz a diminuição, no último ponto, aqui já é meu primeiro ponto da outra carreira, então tá aqui meu marcador. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na troca de cor lá embaixo. Então, tiro o meu marcador, estico um pouquinho essa laçadinha aqui para ela não se perder. Coloco aqui a minha agulha de dentro para fora, somente na segunda perninha do ponto aqui, ó, na perninha do lado de dentro. Então, são 2. Coloco aqui, ó, do lado de dentro. É essa mesmo, tá, gente, ó. Aqui é a minha linha. Ó, deixa eu voltar aqui para mostrar bem para vocês. Esse ponto aqui, ó, é de diminuição. Então, ó. Esse e esse se tornaram um só. Tá querendo desmontar aqui, mas eles dois se tornaram um só, que eu fiz uma diminuição, então o próximo é esse mesmo. Então, eu venho, são 2 alcinhas, eu venho pelo lado de dentro do trabalho, pego só a alcinha lá de dentro, ajudo com a mão, vou pegar essa argolinha aqui do ponto, então essa aqui que tá aqui esperando aqui em cima, eu vou pôr aqui na agulha e levar ela lá pra dentro. Então, eu venho aqui, ó. Encaixei ela, puxo ela lá pra dentro. Então, arrumo aqui meu trabalho. Ela tá vindo daqui lá pra dentro. Dou uma esticadinha. Então, esse é meu fio. Vai ficar esperando o rosa, que terminou lá embaixo. Ele vai vir agora. Então, ele vai ficar esticadinho lá por dentro. E eu vou laçar ele. Cor de rosa agora. Então, eu deixo. Na minha agulha, eu tenho lilás. Deixo lá. Essa linha aqui também vai ficar lá dentro. Vai ficar guardando, esperando. Essa vem aqui. E laço ela nesta argolinha que foi pescar lá embaixo. Dou uma puxadinha no roxo. Vou deixar bem apertadinho. Tô com rosa agora na agulha. Também deixo firme na agulha. Então, tá vendo que essa linha aqui, ó, é a outra argolinha do ponto? Eu vou resgatar só quando eu chegar na outra volta, quando eu chegar aqui, que daí eu venho e faço um ponto aqui pegando essa argolinha também. Então, agora eu venho pro próximo aqui, ó, já com rosa. Esse lilás eu deixo pra trás, ó, o rosa vai vindo. Vou trabalhar o rosa agora. Trabalhei o rosa, ponto normal. Aqui fica essa baguncinha aqui, mas na próxima carreira eu já arrumo. Aqui dentro, como ficou, ó. Fica um tracinho. Não tá puxando. Também não tá muito frouxo. Não pode deixar ele muito puxado, porque senão ele pode comprometer o trabalho. Fazer assim, ó, com o trabalho. E também não posso deixar ele muito... Não gosto de deixar ele muito frouxo, porque quando a gente colocar o enchimento, pode ser que a gente empurre, né? Então, eu gosto de deixar ele assim, ó. Tá firme, tá lá. Não tá tensionado, mas também não tá frouxo. Tá suave aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer esse aqui agora no rosa. Então, vou fazer agora... Tenho 21 pontos. Vou seguir por mais 4 carreiras com o cor-de-rosa e volto para fazer a troca de novo pro roxo, pro lilás. Então, agora é ponto sobre ponto, por mais 4 carreiras e volto com vocês. Ó, voltei aqui para dar mais uma
fazer mais uma vez com vocês, né, pra não ficar dúvida. Então, cheguei aqui, ó, no último ponto. Aqui já é aquele que a gente resgatou lá, o argolinha por trás fez a troca de cores. Então, meu próximo ponto, eu venho aqui, ó, tem que pegar essa linha aqui. Então, eu enfio a agulha aqui por baixo. Ela vai voltar lá pra cima, junto com a outra. Enfio minha agulha aqui embaixo, ó, pego as duas argolinhas, ó, são duas linhas que você vê aqui em cima. E faço o meu ponto. Puxo bem pra ele ficar bem justinho. Faço o meu ponto no cor-de-rosa. Ele não é nem daqui de baixo, nem daqui de cima, ele é a transição. Puxo pra ficar bem justinho. Depois desse buraquinho aqui, ele vai se escondendo, conforme eu vou fazendo. Ó, aqui, ó, você quase já não vê. Quem é crocheteira, sabe, consegue ver. Mas, nosso cliente final vai gostar bastante dessa transição aqui. Não fica aquele degrau feio, nem fica nenhum calombo de nó. Fica bem bonito, né? Então, só quis mostrar mais uma vez pra vocês. Vou seguir agora aqui por mais... Já fiz uma, vou fazer mais 3 carreirinhas no cor-de-rosa. Trocamos de cor de novo e volto aqui. Ó, fiz aqui, ó, mais algumas carreiras já com as mudanças de cores. Então, cada 4 carreiras de cada cor, né? Então, o rosa, o lilás, o rosa, o lilás, o rosa, o lilás. Terminando no lilás, aqui o meu já tá dando... Peguei aqui um paquímetro do meu marido. Já tá dando 10 centímetros. Aqui é milímetros, tá, gente? Então, mas é 10 centímetros. Então, ó, 10 centímetros. E aqui, a circunferência, eu não mostrei pra vocês no começo, mas, ó, o legal do paquímetro é isso, ó. Eu consigo medir certinho. Então, tá dando quase 3 centímetros e um pouquinho. Percebe? 3 centímetros seria aqui, ó, o 0 marcando aqui no 3. Então, mas aqui eu dou uma amassadinha, então ele tá um pouquinho maior. Não chega a 3 centímetros e meio. 3 centímetros e 2. 32 milímetros, mais ou menos. Que é um tamanho bom para a pegada do bebê. Então, eu aconselho até 4 centímetros, né? Para a pegada do bebê não ficar muito grande. Aqui ele ficou ó, levemente afunilado, que era o que eu queria. Então, um pouquinho mais gordinho aqui, aqui afunilado. Chegando aqui agora, o que eu quero mostrar para vocês? Terminei no lilás, né? Eu fiz aqui, tô já aqui na transição onde eu faria a transição do ponto. Ponto eu faço no mesmo esquema, estico aqui esse último pontinho, pego aqui por trás. A diferença é que agora eu vou acabar, não vou mais continuar com lilás, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu trago ele aqui para trás e pego o meu cor-de-rosa. O lilás vai lá para trás. Com o meu cor-de-rosa eu faço aqui, puxo todo mundo, deixo bem apertadinho. E faço um pontinho aqui só nessa correntinha aqui, pontinho baixo. Só que aqui o lilás não vou mais utilizá-lo, né? Porque a cabecinha vai ser inteira cor-de-rosa. Então, eu estico aqui, puxo bem esse lilás, deixo bem apertadinho. Corto com uma distância, aí alguns centímetros, eu gosto de cortar pelo menos uns 5 centímetros. Deixo essa ponta aqui. Aqui eu vou ter que prender ela, porque senão se eu puxar aqui ele vai soltar, certo? Então o que eu gosto de fazer? Eu pego uma agulhinha mais fina e desfio ele aqui, ó. Pode ser a que você preferir, né? Uma agulha um pouquinho mais fina, porque eu tenho que pegar alguma dessas argolinhas aqui. Peguei aqui, ó. Pego só uma pontinha, tá vendo que aqui, ó, não tá aparecendo a minha agulha. Você não consegue ver, porque eu não tô pegando o ponto inteiro. Pego só uma argolinha dessa, pego metade desse que eu separei, ó. E trago pra cá. Então, agora, com o fio assim, ó, separado, um passando pela argolinha, outro não. Eu pego e dou 2 nozinhos. Puxo, deixo bem firminho, não puxo muito, senão eu comprometo o ponto lá atrás. Deixo firme. Dou mais um nozinho, às vezes 3. Aí esse nozinho, ó, fica aqui dentro. Então, essa linha, posso cortar o excesso também, ó, tem 2 nozinhos aqui. Se você se sentir mais confortável, às vezes eu fico com medo, sabe? Eu dou 3. Esse aqui, ó, fica aqui um carocinho e tal, mas ele vai ficar lá por dentro, então. Eu venho aqui, corto o excesso, nunca corto aqui na ponta. Eu deixo aqui 1 centímetro, corto. E essa pontinha aqui, ó, com o nozinho, vai ficar lá dentro junto com o enchimento. Então, o lilás não tá mais continuando aqui, ó. Já tá solto. E olha como gastou pouquinha linha, gente. Dá pra fazer muita coisa. Ó, cheinho aqui o novelo ainda. Gastei bem pouquinho. E agora eu vou continuar fazendo aqui com o rosa. E agora a gente vai fazer aumentos. Porque aqui eu já vou crescer a cabecinha da borboleta. Então, aqui é meu primeiro ponto. Pegando só a alcinha de trás, porque é onde eu troco a linha, depois eu pego ele novamente. Mas eu vou contar ele já como 1. Então, aqui, 1, 2,
No terceiro, eu faço um aumento. Então, eu faço 2 pontos dentro do mesmo buraquinho. Então, coloco a agulha aqui, ó, no mesmo buraquinho e faço mais um ponto baixo aqui. Ele fica assim, ó, 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base. Então, sigo, conto novamente. Não esquece, ó, que aqui, se eu deito, ele esconde um pouquinho esse. Então, toma cuidado para não perder nenhum ponto. Então, aqui, ó, venho com a agulha aqui e conto 1, 2. No terceiro, faço um aumento. Faço 2 pontos dentro do mesmo buraquinho da carreira de base. Novamente, 1, 2. No terceiro, faço um aumento. E sigo até chegar aqui nesse primeiro. Não coloquei o marcador, porque tá bem visível, mas sigo até aqui. 2 pontos baixos. No terceiro, um aumento. Chegando aqui, ó, no último deu certinho, ó. Um aumento aqui, conto 1, 2. No terceiro, que é o último ponto. É bom isso pra gente saber que não pulou nenhum pontinho, ou às vezes fez um 4, né, no aumento só no quarto. Então, dá certinho quando acaba a carreira. Então, aqui, como era considerado um ponto, eu venho e faço ele aqui, ó. Pegando essa alcinha aqui que não foi pega no ponto anterior, né, quando a gente fez a troca da linha, e venho e faço aqui. Seguro firme a linha aqui, para ele não ficar muito comprido, porque eu percebi que aqui, ó, esse aqui eu não puxei tanto, olha como ficou, diferente desses aqui, ó. Esses aqui quase imperceptível, aqui chama um pouquinho mais de atenção, porque eu não segurei tão firme o ponto, a linha, né? Então, dou até mais uma puxadinha aqui, seguro firme com essa mão aqui a linha, para esse ponto aqui não ficar muito esticado, porque daí ele não chama tanto atenção quando tiver a outra carreira aqui, ele fica quase imperceptível, como ficaram esses aqui, ó. Vocês sabem que a mudança tá aqui, mas ó, como fica bonito. Aqui, ó, quase não dá pra ver aqui embaixo, aqui um pouquinho, esse aqui chamou bastante atenção. Então, é sempre o controle que a gente tem aqui, porque esse ponto aqui, ele tende a querer mais fio mesmo, porque você tá buscando lá embaixo, a carreira já tá alta aqui, então ele pede um pouquinho mais de fio, então a gente tem que ter um controle nessa mão aqui. Agora, eu vou fazer 3 pontos no quarto aumento. Então, pra gente não se perder muito, é sempre no segundo pontinho o aumento. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ser sempre, aonde tem os aumentos, é sempre no segundo pontinho do aumento que tem outro aumento. No aumento da carreira anterior, quando estiver fazendo a parte de cima, ó, 1, 2, 3, no quarto aumento, que vai ser sempre na segunda perninha do aumento anterior. É uma dica que às vezes a gente se perde e isso ajuda a gente a saber onde que tá, né? Então, eu sigo aqui já conto como 1, 2, 3, aqui, um aumento. E sigo assim, 1, 2, 3, no quarto um aumento, vai coincidir com o aumento da carreira anterior, vai ficar aumento sobre aumento, até chegar aqui. Cheguei aqui no final, eu tinha colocado o marcador, né, porque começa a subir as carreiras, a gente já começa a se embananar onde começa, onde termina a carreira. Então, eu pus o marcador aqui, então cheguei aqui no meu último ponto, já tô fazendo o aumento. Então, 1, 2, 3, tiro o meu marcador, faço um primeiro ponto aqui, volto o marcador para não me perder. Eu não usava marcador não, gente, mas com esse modo espiral, eu acho que fica bem legal, que não fica aquele degrau da correntinha, sabe? Principalmente quando a gente tá trabalhando no ponto alto. Aqui no ponto baixo eu não vi muita diferença. Percebe um pouquinho de diferença, prefiro esse, mas no ponto alto, nossa, percebe muita diferença. Então no espiral, em amigurumi assim, fica bem bacana, porque você não vê o degrau, sabe? Tirando a mudança de cor aqui, ó, essa que tá chamando muita atenção, você não percebe final, começo de carreira, sabe? Fica bem bonito o acabamento. Então, o marcador ajuda pra gente saber contar as carreirinhas certinho. Então, agora eu vou fazer no quinto ponto. Então, contei onde está o marcador. Primeiro ponto, o segundo, 3, 4, e no quinto, um aumento. Vai ficando aumento sobre aumento. Conseguem ver? Aqui embaixo aumento, aqui embaixo, aqui já um aumento e aqui o aumento. Sempre na perninha de aumento mesmo, né? Então, 1, 2, 3, 4, a quinta e o aumento. Fica sempre aumento sobre aumento. Vou seguir até o meu marcador. Finalizei a carreira que era
com 5 pontos em um aumento. Então, aqui, ó, um aumento, 1, 2, 3, 4. No quinto, um aumento, né? Então, 4 pontinhos com aumento. Já fiz mais alguns pontos aqui, já pus meu marcador novamente, já fiz mais alguns pontos aqui, e agora a gente vai seguir ponto sobre ponto sem nenhum aumento. Medi, e acho que já tá bom o tamanho da cabecinha, com 42 pontos. Então, eu vou voltar um aqui. Vou subir por, agora, sem nenhum aumento, por 8 carreiras. Então, é ponto sobre ponto, durante 8 carreiras, e já volto aqui. Já subi aqui, ó, 8 carreiras. Deixei o marcador aqui, mas são 8 carreiras. Vou tirar o marcador aqui. Então, subi 8 pontos, 8 carreiras, né? Então, aqui tá o aumento, tá aqui embaixo. Tá aqui. O aumento tá aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora, eu vou começar a diminuir. Então, eu vou contar 5 pontos e vou fazer uma diminuição no seguinte. Então, eu vou contar aqui 1, coloco o meu marcador. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu faço uma diminuição. Então, eu pego uma argolinha, como se fosse fazer um ponto baixo, deixo na agulha, laço no próximo ponto, deixo 3 na agulha, tiro tudo junto. Então, fica aqui uma diminuição. 2 pontos na carreira de base, vai ficar só um em cima. E vou seguir assim até chegar aqui o meu marcador novamente. 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, vou chegar aqui. Enquanto isso, a gente pode também já colocar os olhinhos. Então, aqui entre a carreira, nas carreiras que não tiveram aumentos, entre a número 4 e a número 5, aqui no meinho, eu coloco o olhinho. Eu coloquei aqui um olho de 7 milímetros. Então, eu achei que ficou proporcional. Já coloquei aqui as travinhas de segurança e também já enchi um pouco a corpinho aqui, porque eu utilizo a agulha para me ajudar a empurrar, né? Então, começa a ficar muito alto, a linha chega até o final. Então, já ali o corpinho, eu já coloquei enchimento. Não deixo muito duro, mas também não muito molengo. Então, ele tá firme a peguinha. Então, aqui eu ainda não coloquei, porque senão fica caindo. Os olhos entre a quarta e a quinta carreira, e entre eles 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No próximo buraquinho eu coloco. Então, fica 6 pontos de distância. Depois vai vir um sorriso aqui, as sobrancelhas. Então, nas 8, entre a 4 e a 5, eu coloco os olhinhos, entre 6 pontos de distância entre eles. E agora, vou seguir com a diminuição, 5 pontos para uma diminuição, até chegar aqui no começo da carreira novamente. Já cheguei aqui, ó, com uma diminuição, já fiz um primeiro ponto, já mudei o marcador de lugar. Então, aqui é a diminuição, próximo ponto, agora eu vou contar 4 e uma diminuição. Então, já tenho o primeiro, 2, 3, 4, e já faço uma diminuição. Aqui tem uma diminuição da carreira anterior e aqui já fica outra diminuição. E sigo assim, 4 pontos baixos para uma diminuição. Aqui, 1, 2, 3, mais um, 4. Uma diminuição. 4, uma diminuição, até chegar novamente aqui no marcador. Cheguei aqui, antes do marcador, uma diminuição, tiro o marcador, e agora eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, primeiro 5, depois 4, 3, o próximo vai ser 2, e vai afunilando, ó. A gente já percebe aqui o rostinho que já tá diminuindo. Então, fiz meu primeiro ponto aqui, depois da diminuição, volto meu marcador. E sigo agora com 3. 1, 2, 3. E agora já a diminuição. 2 laçadinhas, tiro tudo. E vai ficando assim, ó. Diminuição, diminuição, diminuição. E vou seguir assim por toda a carreira até chegar no meu marcador. Cheguei novamente aqui, um ponto antes do marcador. Tiro o marcador. Mais um pontinho. E vamos seguir agora por 2 pontos e uma diminuição. Esse aqui é um pontinho. Puxo bem, que esse aqui... Um ponto depois, logo depois da diminuição, ele tende a ficar um pouquinho mais esticado. Então, tem que tensionar um pouquinho mais o ponto aí. Porque fica um pouquinho mais longe, né? Ele quer ganhar mais linha. Então, ele fica um pouquinho mais
aberto. Então, agora eu vou contar 1, 2 e já vou seguir para diminuição. Então, fiz 2 e já faço a diminuição aqui. Com isso, vai diminuir bastante e a gente já vai poder encher. Então, depois, no final dessa carreira, já dá para encher aqui, porque começa a ficar bem apertadinho, né? Depois fica ruim de colocar enchimento. Então, vou seguindo aqui até chegar no final da carreira e já vou colocar enchimento também. Então, 2 pontos, uma diminuição. Cheguei ao final desta carreira, já coloquei enchimento, o marcador até foi lá para dentro. Coloquei enchimento aqui e agora também chegou a hora de colocar esse guizinho, né? Para fazer o barulhinho do chocalho, né? Coloco ele bem aqui em cima, porque se a gente colocar bem aqui no meio, fica muito abafado o barulho. Ele já tem um barulho, não é muito alto. Então, se a gente colocar muito lá no meio, com muito enchimento em volta, ele abafa muito o barulho. Então, a gente coloca aqui, ó. Coloco... Opa, escapou aqui. Coloca ele aqui, dou uma descidinha só um pouquinho nele. Ele tenta expulsar, né? Porque o enchimento quer... Mas eu não vou afundar muito ele. Vou deixar ele aqui assim, ó. E agora eu vou crescer mais nas carreiras, colocar mais um pouquinho de enchimento, mas ele vai ficar aqui em cima. Então o som dele não vai ficar muito abafado. Eu já coloco ele, porque senão depois ele não entra. Então eu deixo ele aqui, vou dando uma apertadinha, e depois vai mais um pouquinho de enchimento. Eu tento perceber também se não dá pra sentir ele em volta, né? Então, vou deixar ele aqui, vou segurando com o dedo, mais ou menos. Vou seguir agora uma carreira, puxar bem esse último ponto aqui. Eu estava fazendo 2 pontos para uma diminuição. Então, aqui tem uma diminuição, tem 2 pontinhos e já tem outra diminuição. Agora vai ser um pontinho para uma diminuição. Então, agora já vai fechar bem aqui. Então, eu vou tirar meu pontinho, meu marcador aqui, fazer um ponto e já uma diminuição. Então, agora é rapidinho. Deixo bem apertadinho esses pontos de diminuição, eles tendem a ficar maiores mesmo. Então, a gente tem que puxar bem a linha que está tensionada aqui na nossa mão. Então, eu faço um ponto. E já faço uma diminuição. Vou repetir isso aqui por toda a carreira. Até havia me esquecido de colocar aqui o marcador, mas já dá pra ver aqui, ó, que aqui já tem uma diminuição, um pontinho e uma diminuição. Então, aqui já eu começo novamente. Agora eu vou fazer 6 diminuições, sem nenhum ponto sozinho. Então, são 6 diminuições. Agora fica bem difícil de deixar bem apertadinho aqui, mas você vai tensionando aí, porque senão os pontos ficam muito largos. Faz 6 diminuições. E mantendo sempre o fio bem tensionado. Se quiser já dar uma... Agora já é a hora de colocar mais enchimento aqui, antes de continuar. Vou pegar mais enchimento. E colocar aqui. Para completar o enchimento da cabecinha. E também empurrar um pouquinho o chocalhozinho que tá querendo sair aqui. Não afunda muito ele não, só coloca aqui, ó, vai colocando pros lados, para não afundar muito o barulhinho. Aí você vê o quanto você acha que tá firme aí, não deixa muito duro, mas também não deixa molengo. Aqui eu acho que já tá bom, já tá firme, então não vou usar tudo. E agora eu vou fazer as diminuições, as 6 diminuições aqui. Uma diminuição atrás da outra. Cheguei aqui com as 6 diminuições. Vou puxar bastante fio. Mais ou menos o tamanho da agulha, assim. Corto. E aqui esse ponto tá solto ainda. Como que eu vou fazer? Vou colocar uma agulha de tapeceiro. E vou laçar aqui todos os pontinhos e finalizar com a agulha de tapeceiro. Coloquei aqui a agulha de tapeceiro. E agora, como que eu vou fazer? Puxo bem esse ponto aqui. Eu vou laçar aqui. Cuidado pra não ficar puxando esse enchimento, ele quer sair. Vou voltar ele lá pra dentro. Então, laça só o fiozinho assim, sem laçar enchimento. Então, eu laço de fora pra dentro, as 2 argolinhas, percebem? 2.
3, 4, 5 e a sexta vez aqui. Lacei o 6, vou puxar como se fosse um anel mágico invertido. Então eu puxo aqui, ficou bem fechadinho. Agora eu arremato, passo mais alguns pontinhos aqui pra dentro. Escolho um buraquinho desses maiores, como que eu arremato? Enfio aqui a agulha, ó, mas aqui, ó, tá vendo que ficou um espaço grande? Eu venho com a agulha aqui, tô com um pouquinho de linha ainda. Eu venho, pego só uma dessas linhas, uma da alcinha daqui. Puxo, porque a linha já tá ficando pequena. Puxo aqui, deixo uma argolinha, enfio a agulha por dentro. Vou fazer um nozinho mesmo. E puxo. E o nozinho fica... Ele entra nesse buraquinho aqui, ó. Empurro assim um pouquinho com a unha, ó. O nozinho ficou lá dentro daquele buraquinho. Vendo o nozinho aqui? Venho, enfio a agulha nesse mesmo buraquinho e saio um pouquinho mais longe, ó. Daí aquele nozinho, olha ele aqui, ó. Ele entra pra dentro do amigurumi. Até ajuda a tampar um buraquinho maior. Faço isso umas 2 vezes. Então aqui também tem um buraquinho maior. Pego aqui somente uma laçadinha de um ponto. Volto aqui na argolinha. Dou um nozinho. Empurro ele lá pra dentro. Volto aqui no mesmo ponto. E saio uns 4, 5 pontos pra lá. Alguns pontinhos pra longe, puxo. E ele fica aqui escondidinho. Então, arremato, posso cortar aqui meu fio rente, porque ele não tá perto do nó, né? Ele tá um pouquinho longe, eu puxo um pouquinho. Corto. E tá finalizado aqui o corpinho e a cabecinha da nossa borboletinha. Como que vamos fazer agora? Vamos fazer as asinhas e as anteninhas dela. Então, eu peguei aqui uma linha minha, que eu já tinha. Uma cor bem contrastante, ó. Um roxo, que no vídeo tá parecendo meio azulado, mas é um roxo. Que vai dar um contraste grande aqui para as asinhas dela. Então, ele tem a mesma textura, mesmo tex da Have Fun. E vou fazer agora a asinha. Faço um anel mágico. Dou aqui, faço um Ezinho, né? No meu dedo. Enfio a agulha aqui, trago o fio para dentro dessa argolinha. Laço. E prendo o fio aqui. Puxo bem para ele ficar preso aqui. E agora sim, faço 6 pontos baixos dentro desse anelzinho aqui que eu tô segurando com o dedo. 6. Pego esse fiozinho aqui, ó, que era aquele do Ezinho, puxo. Deixar essa argolinha grande aqui pra não escapar. Puxo tudo que eu conseguir. Aí este ponto aqui, eu vou conectar com o primeiro ponto daqui e já começar minha espiral. Então vamos lá, deixar bem justinho aqui na agulha. E já pego o primeiro aqui. Lembrar de pegar sempre as 2 laçadinhas daqui. Aí eu já faço o meu primeiro ponto aqui. Dentro do primeiro ponto lá que fechou o 6. Feito o 6, eu já encaixo ele aqui no primeiro. Coloco o marcador. Coloca logo no começo, gente, porque pra perder os pontos aqui é fácil. Então já coloco o marcador, aqui meu primeiro ponto, e faço mais um ponto aqui dentro desse buraquinho. Porque agora vão ser 6 aumentos. Então fiquei com 6, agora a próxima carreira vou ficar com 12 pontos. 12 pontos aqui, então 6 aumentos, totalizando 12. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto ali, volto o marcador. Aproveito para diminuir esse anel mágico aqui, ó. Então agora que já tenho onde pegar, eu puxo bem puxado aqui. Dou um nozinho aqui, para que ele não volte a abrir. Então esse anelzinho mágico aqui, ó, fica bem apertadinho. Esse fio aqui eu não preciso deixar tão grande, eu posso arrematar uma ponta. Eu não gosto de cortar muito rente não, com medo de soltar o nó, né? Mas uma pontinha aqui, tudo bem. Volto aqui com a minha agulha. Número 3, que eu tava trabalhando. E aqui, já tô com o meu marcador. Já fiz o primeiro ponto, já tá o marcador aqui. Agora, vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto que já tá colocado aqui. No próximo ponto da carreira de base, faço
2 pontos no mesmo buraquinho, que vai resultar num aumento. 1, 2. E vou seguir assim por toda a carreira. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Vou totalizar 18 pontos aqui no final. Eu troquei de agulha porque eu percebi que estava ficando muito molinha. Então, porque eu acho que esse fio é um pouquinho mais fino do que o Heavy Fan. Eu já tinha esse aqui, não tá sem rótulo, não sei qual agulha que eles recomendam. Peguei aqui uma 2,5, essa aqui é 3. Peguei uma 2,5 para ver se ele fica um pouquinho mais encorpado. Então, Heavy Fan, eu trabalhei com a 3, que ficou um ponto bem fechadinho, ó, não aparece o enchimento, é ideal. Essa linha, como eu já tinha aqui, ela é um pouquinho, percebi, né? É um pouquinho, quando você compara assim, ó, quase parece ser a mesma espessura, mas percebi que o ponto estava ficando muito molenga, então diminuí aqui 2,5. Então aí você vai perceber, na sua casa você percebe, você tem uns fios aí já, você sentiu que está ficando muito molinho, quer ele mais firminho, é só diminuir a agulha. Então seguimos aqui, já fiz mais um ponto, tirei meu marcador, deixa eu voltar o marcador aqui. E agora eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos. Cheguei aqui no meu marcador com 24 pontos. Agora eu tiro, começo novamente. Agora serão 3 pontos e um aumento. Então, eu faço já o primeiro aqui, coloco o marcador, conto mais 2 e faço um aumento, totalizando no final desta carreira 30 pontos. Cheguei ao final da carreira, onde está meu marcador. Agora eu vou fazer 3 carreiras sem aumento. Então, é ponto sobre ponto. Faço o primeiro aqui, volto meu marcador. E vou fazer isso por 3 carreiras. Ponto sobre ponto, todos eles com 30 pontos cada. Então, 1, 2, 3 carreiras sem aumento. Finalizei aqui as 3 carreiras sem aumento. E agora eu vou começar as diminuições. As diminuições, elas serão bem sutis, diferentes de quando a gente fez a cabecinha ali, né, que já ia diminuindo bastante. Aqui, agora a gente vai contar, vai fazer uma diminuição. Então aqui, ó, onde era o primeiro ponto, né, eu deixei aqui na lateral e subi 3. Então, agora aqui o primeiro, faço já uma diminuição. Então, já pego 2 argolinhas, uma diminuição, certo? Pego meu marcador, coloco neste ponto, que ele vai ser o primeiro da nossa carreira. Então, já contando como uma diminuição. Um ponto diminuído. Vou contar agora 13 pontos. Então, vai ser uma diminuição, 13 pontos, mais uma diminuição, 13 pontos até chegar aqui novamente. Então, vou contar aqui 13, fazer mais uma diminuição, volto aqui. Cheguei aqui ao final da carreira, com 13 pontos. Vou fazer agora novamente. Tiro o marcador, faço logo já uma diminuição. E volto o marcador aqui nesse ponto diminuído. Vou contar agora 12 pontos. 12 pontos, mais uma diminuição, mais 12 pontos até chegar aqui. Cheguei aqui novamente no meu marcador, 12 pontos depois. Vou agora fazer logo uma diminuição. E agora serão 11 pontos para uma nova diminuição, totalizando 24 pontos. Já cheguei aqui onde estava o meu marcador, já tirei ele, já fiz a diminuição e já voltei o marcador aqui. E agora eu vou contar 10 pontos. 10 pontos para uma nova diminuição. Olha como ele já tá ficando bonitinho, gente, a asinha. Ela tá diminuindo um pouquinho, ó. Quando ela vai ser usada assim, ó. Olha que gracinha que tá ficando, né? E eu fiz uma boa... Tive uma decisão boa aqui, ó. Porque eu peguei uma agulha menor e tá ficando bem firminho, ó, bonitinho. Essa dica da agulha maior ou menor é bom para quem tem o ponto, às vezes, muito tensionado, que daí tudo fica muito apertadinho, então pega uma agulha maior para deixar o ponto um pouquinho mais maleável, ou quem tem o ponto muito frouxo, pega uma agulha menorzinha, que daí muito frouxa ela nem vai pescar, e daí você consegue manter um ponto mais apertadinho. Então, mesmo que na receita traga aqui, né, 3,5, a indicação vai muito da tensão da sua mão, do seu ponto, da experiência também. Às vezes no começo a gente faz muito apertadinho, com medo, ou faz muito largo porque dói, né? Dói às vezes a mão fica dolorida de ficar tensionando aqui. Essa minha mão dói mais do que essa, ela fica tensionando ali. E a gente tem que alongar, né? Lembrar de alongar. E eu nunca lembro, você fica, só mais uma carreira, só mais uma carreira. E nunca lembra de alongar o suficiente. E é nosso instrumento de trabalho, nossas mãos, né? Então, vamos seguir aqui por mais 10 pontinhos e uma nova diminuição
Cheguei aqui ao final da carreira, com 10 pontinhos, tiro o meu marcador, faço mais uma diminuição, e agora eu vou contar 9 pontos para uma nova diminuição. Então, fiz a diminuição, 9 pontos, uma diminuição, até chegar aqui novamente. E lembra de colocar o marcador aqui no ponto que foi diminuído. Cheguei novamente aqui, onde tem o meu marcador, vou tirar, faço aqui a diminuição, volto o meu marcador. E agora, vou contar 8 pontos. 8 pontos e uma diminuição. E vou encerrar a carreira. Então, vou fazer aqui, já tenho a diminuição, faço 8 pontos, uma diminuição, fecho aqui, arremato o fio, corto e faço 2 vezes essa asinha desse tamanho. Então, vou chegar aqui, arrematar, fazer a próxima e volto aqui para mostrar como faz a asa menor. Para a asa menor, vamos fazer um anel mágico com 6 pontos dentro do anel. Na segunda carreira, 6 aumentos. Então, para cada ponto da base, você faz um aumento, totalizando 12 pontos. E para a terceira carreira, você faz um ponto, um aumento, totalizando 18 pontos. Então, eu tô. A primeira que tem um anel mágico, 6 pontos. Primeira. A segunda, passei para 12. A terceira, passei para 18. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer a 4, a 5 e a 6. Mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, com os 18 pontos. Então, vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui 3 carreiras. Tiro meu marcador, faço um primeiro ponto. E agora eu vou fazer diminuições. Aí, então, eu não vou fazer esse primeiro ponto aqui, não. Ó, agora é muita atenção, que é um pouquinho complicado. Nesse primeiro ponto, onde eu tirei o marcador, eu já vou fazer uma diminuição. Então, peguei uma argolinha, vou no próximo, pego outra argolinha, tiro as 3. E agora sim, ponho o meu marcador, já no ponto diminuído aqui, uma diminuição. Agora, conto 7 pontos. 7 pontos. Então, aqui, o marcador está na diminuição, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu faço outra diminuição aqui. Um ponto, pego no próximo e tiro as 3. Vou fazer mais 7 pontos. Tiro o meu marcador e já faço outra diminuição aqui. Então, nesse ponto que já é o diminuído, vou pegar ele e vou pegar o próximo e fazer uma diminuição. Volto o marcador aqui. E agora eu vou contar 6. 6 pontos até o próximo. Próxima diminuição. Então, cheguei aqui, ó, onde é a outra diminuição. Então, eu pego na argolinha da diminuição, do ponto que foi diminuído, e no próximo, e faço mais uma diminuição. E conto mais 6 pontos. No último aqui, 6 pontos. Tiro o marcador, faço outra diminuição aqui. Agora já tá ficando apertado, ó, já tá o tamanho do dedo. Então, agora tá ficando, dependendo do tamanho do dedo da pessoa, né, já não cabe mais. Faço mais uma diminuição aqui. E agora eu vou contar 5 pontos até a próxima diminuição. Então, uma. Aqui onde está a diminuição, eu vou fazer mais uma. Pego. E conto mais 5 pontos até chegar. Esqueci de colocar o marcador, olha aqui, a falta de atenção, né? Fiquei contando, mas eu vou contar 5 até a próxima diminuição. Aqui no ponto que foi diminuído, pego esta alça, pego a próxima, faço mais uma diminuição. E o marcador vem pra cá. Vou contar agora 4 pontinhos. Vai ficando bem apertado aí. 3, 4, e mais uma diminuição. E mais 4 pontos até chegar no marcador. Cheguei aqui no meu marcador, agora a gente vai conectar com a asa grande. Então, eu tiro aqui meu marcador. E o próximo pontinho, eu venho aqui, ó, na asa grande, onde terminou aqui o meu ponto. Certo? Aqui, ó, eu fiz um ponto baixo aqui pra segurar, tá? Que senão começa a desfazer, né? Então, eu cheguei aqui, fiz o último ponto, fiz um ponto baixo pra segurar aqui. Eu venho aqui com esta laçada da asinha menor, eu venho aqui, ó, no próximo buraquinho. Tá dando pra ver? Então, aqui, ó, a asa grande, terminou nesse ponto, eu venho aqui no próximo. Eu já vou aproveitar pra esconder esse fio, tá? Então, ele tá firme, tá com o ponto baixo aqui amarrado, né? Mas aqui eu vou esconder, vou crochetando em cima pra esconder esse ponto aqui. Aqui, o fio, ó, tá aqui atrás, vindo aqui pra trás. Então, eu venho aqui, ó, põe ele lá dentro e puxo assim, fiquei com uma argolinha laçada, venho e tiro, puxo bem, né, porque tá distante,
uma asa da outra, puxo pra ficar bem juntinho e tiro os dois. Agora ela tá bem soltinha, mas ela vai prendendo. E agora eu vou fazer por 7 pontos. Então, aqui eu tenho 1, vou contar aqui por 7 pontinhos, vou escondendo meu fio, aqui ó, o fio solto, vou escondendo ele junto. Vou fazer por 7 pontos. Percorri aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos. Seria aqui já a curva. Eu venho lá no próximo pontinho da pequena. Então, ela tá dobradinha assim, ó, onde estão as diminuições. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto depois da diminuição. Tá vendo? Esse aqui é a diminuição. Deixa eu abrir ela aqui pra dar pra ver. Então, aqui é a diminuição. Eu venho nesse primeiro pontinho aqui, ó. E faço um ponto baixo aqui, ó. Vou fazer aqui mais, até chegar na outra diminuição. Aqui no meio eu não vou fazer diminuição, eu segui reto. Então, a diminuição. Então, diminuição sempre em cima da diminuição. Aqui eu pego, fiz 4 pontos, pego uma correntinha, uma argolinha, uma laçada, 3 laçadas, tiro todo mundo. Toda a gente. Fiquei com uma diminuição aqui. Vai ficar sempre assim, diminuição deste lado coincidindo com a diminuição da carreira anterior. Agora eu sigo por pontos até chegar aqui na outra diminuição, ponto baixo sobre ponto baixo. Serão 3 pontinhos nessa, mas eu já vou conectar com a outra. 3 aqui, onde que eu vou pegar? Eu não pego nesse próximo ponto aqui, porque senão ela abre assim. Eu quero que ela fique juntinha. Então, a conexão, o ponto que a gente fez conexão, a gente não pega, ó. Foi esse aqui. Eu vou vir pegar nessa argolinha aqui, ó, que é o próximo pontinho, para ela ficar mais juntinha. Fiz aqui, ó, deu 11 pontos nessa carreira. Então, contei aqui, junto com esses 3 aqui, deu total de 11. Cheguei aqui na minha diminuição da carreira anterior. Então, faço mais uma diminuição. E vou fazer agora ponto sobre ponto até chegar aqui, ó, nessa diminuição. Aqui no meio, eu sigo direto. Vou fazer só diminuição aqui no canto e nesse canto aqui. Nesse canto e nesse. Aqui não tem mais diminuição. Vou fazer ponto sobre ponto. Então, se aqui foi 10, aqui foi 11, agora vai ser 10, e depois 9 e 8. São por mais 3 carreiras eu vou fazer isso. Cheguei no último aqui da asa maior. Quando eu vou passar para a menor, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. No pontinho da conexão, que é esse aqui, que é o primeiro aqui da conexão, eu não faço para trazer a asinha mais para perto. Então, eu passo para a próxima correntinha. Vai totalizar aqui 9 pontos. Até chegar na outra diminuição. Então, aqui. Ficou assim, 3 carreiras de conexão. Então, se eu abro bem ela aqui, ó, eu posso contar. 1, 2, 3. 3 que ficam unidas. Então, a primeira tinha 11 pontos numa diminuição, a próxima 10 pontos numa diminuição e a última 9 pontos de uma diminuição. Diminuição aqui e aqui. Eu não arremato meu fio, porque na segunda asa, né? Então, você faz isso. Faz 2 asinhas grandes, conecta com 2 asinhas pequenas. Uma, arrematei, cortei o fio. Agora, eu tô aqui com a segunda. Não arremato, porque eu vou unir agora uma asa com a outra. Então, elas vão ficar assim, unidas, para a gente colocar aqui na nossa amiguinha borboletinha. Então, como que eu faço? Fiz até mais um pontinho para ficar bem na pontinha aqui. Tô aqui, coloco a outra asa aqui em cima e vou trabalhar ponto baixo com essas 2 partes de dentro aqui, ó. Então, eu vou pegar na asinha deste lado, bem no primeiro ponto aqui, depois da diminuição. Pego nesse ponto também aqui. Meu fio aqui por fora. Trago ele aqui pra dentro e pego, tiro os 2 pontos, né? E faço um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a carreira. Então, eu pego desse lado, nessa asinha. Lembra de pegar as 2 alcinhas aqui do ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto. Não pula nenhum. Então, peguei nesse, agora vai ser esse. Eles vão ficar bem certinhos. E tiro os 2.
várias laçadinhas, né? Então, presta atenção aí para não escapar nada. E tiro aqui. Vou fazer até chegar aqui. Cheguei aqui no meu último ponto. Desse lado, vou ter que fazer esse lado agora. Então, eu pego, viro meu trabalho aqui. Descubro qual foi o último ponto que eu fiz aqui. Aqui na curvinha, ó. O último ponto que eu fiz deste lado também. Só que agora, desse lado, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, tiro tudo da agulha. Ele vai ficar um pouco mais saliente desse lado, mas é o lado que a gente vai conectar na borboleta. Então, o lado mais bonitinho vai ficar pro lado de fora. Aqui eu vou unir todos esses pontos. Pego este, pego deste lado. Ponto baixíssimo. Trago a laçada aqui e tiro aqui também. Faço isso até chegar aqui no final da carreira. Fiz aqui ponto baixíssimo unindo o outro lado da asa. Percebam que fica aqui um relevo, né, maior. Então, esse aqui a gente conecta na borboletinha. Esse lado aqui a gente deixa pro lado de fora. Então, vai ser assim. Esse lado que ficou mais bonitinho pro lado de fora. Aqui eu cheguei no último, pegando ponto por ponto. Não deixa sobrar nenhum. Como eu tô vindo com ponto baixíssimo, preciso prender esse fio. Então, eu faço um ponto aqui. Passo mais um pontinho aqui. Puxo bem. Corto uma distância, corto um pedaço grande. Gosto de deixar aqui uns 15, 20 centímetros, porque a gente vai usar pra prender na borboletinha. Então, eu deixo aqui um fio. Vou passar com a agulha de tapiceiro e prendo. Já uso o fio pra prender aqui na borboletinha. Vou deixar aqui de lado. E nós vamos fazer aqui a anteninha agora. Essa aqui eu já deixei pronta, já tá com enchimentinho, fofinha. Vamos lá pra fazer a anteninha, que é a última parte das aplicações que vão na nossa borboletinha. A anteninha, também no anel mágico. Então, começamos aqui. No anel, faço 6 pontos baixos dentro do anel. Anel fechado, já o primeiro colocado aqui, o primeiro ponto. Ponho o meu marcador. Vou trabalhar agora 6 aumentos. Então, de 6 pontos, vou ficar com 12. Fiz aqui 12 pontos, um aumento para cada ponto da base. Dou aqui, diminuo aqui o meu anel mágico. Prendo aqui a minha linha aqui atrás, com aquele nozinho. E agora, eu vou seguir por 2 carreiras, ponto sobre ponto. Então, eu tenho 12 aqui, vou permanecer na carreira. Então, a carreira número 1, 6 pontos. A carreira número 2, 12 pontos. Agora, a carreira 3 e a 4, mas são 12 pontos também. Então, não tem aumento. Vou tirar meu marcador aqui, fazer 2 carreirinhas, prender meu fio aqui e já volto. Fiz aqui 2 carreiras com 12 pontos, tiro meu marcador. Agora, eu vou fazer 6 diminuições. Então, vai ficar bem pequenininho aqui. Então, eu pego uma argolinha, pego a próxima, tiro as 2. Uma diminuição. Vou colocar meu marcador aqui, vou fazer isso por 6 vezes. Então, eu tinha 6 pontos no anel mágico, subi para 12, fiz 2 carreiras com 12 e agora eu volto para 6 pontos novamente. Então, vou fazer 6 diminuições. Vai ficar bem difícil de pegar aí, gente. Então, tenham bastante calma, bastante paciência, porque vai ficando muito pequenininho de trabalhar. E vou mantendo sempre meu fio bem puxadinho. Percebe que aqui, ó, com espaço aparece o enchimento. Então, vou até passar uma linha por dentro. Vou mostrar pra vocês, caso aconteça isso, que não dê pra puxar, como que a gente resolve. Esse aqui eu vou tentar puxar mais um pouquinho o fio, não deixando, porque na diminuição, o aumento, ele não deixa tanto, né? Porque é um Vzinho assim. Na diminuição, que é o contrário, 2 vai virar 1, essa ponta de cá quer puxar mais fio. Então, ele fica aqui, ó, querendo puxar mais fio aqui e fica grande depois, deixando esse espaço aqui. Então, é um pouquinho trabalhoso aí, manter bem puxadinho. A gente quer deixar o dedo aqui, mas às vezes não dá. Então, vai puxando bem. Vou fazer bem puxadinho aqui as 6 diminuições. Você faz aí também. Fiz aqui minhas 6 diminuições. Puxando bastante, a mão fica até dolorida de tanto tensionar aqui o fio. Mas acho que esse aqui ficou um pouquinho mais fechadinho. A gente só vai perceber nos próximos, né? Então, agora, tiro aqui o meu marcador. Eu vou fazer... Tô aqui na minha 5ª carreira, né? Então, anel mágico com 6 pontos, primeira carreira. Subi para 12, minha 2ª carreira. Fiz mais 2 carreiras com 12 pontos, minha 4ª carreira. Agora, a diminuição na 5ª carreira. Agora, eu vou fazer por mais 5 carreiras, só 6 pontos. Que são essas aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, que estão as diminuições, mais 5 carreiras, só 6 pontos. Aconselho vocês a já encherem essa bolinha aqui, porque depois fica difícil. Então, já pego o enchimento, coloco aqui, vou subindo 5 carreiras, até chegar nesse tamanho aqui. Então, cheguei aqui, ó, fiz 5 carreirinhas, puxo bem meu fio, tiro meu marcador, vou colocar enchimento aqui agora, aqui, nessa parte. Vai colocando pouquinho por pouquinho, que fica mais fácil. Vou encher aqui, vou cortar, igual eu fiz esse aqui, cortar um pedaço grande. Não precisava ser tão grande assim, né? Corta aí uns 15 centímetros, pra gente prender na borboletinha. Esse aqui também ficou, ó, um espacinho. É como que eu vou mostrar pra vocês. Pego meu fio do novelo, ponho aqui na agulha de travesseiro. Venho aqui na agulha, vou começar aqui, ó, de cima, levo até... Cuidado com o enchimento, né? Tenta levar por beirando os fios pra não pegar enchimento junto. E saio aqui onde eu quero já começar a encher esses espacinhos. Vou deixar meu fio aqui, e aqui uns 10 centímetros. E eu vou passando aqui 1 hora por cima, 1 hora por baixo. Fazendo um alinhavo mesmo. Aí vai ficar um fiozinho aqui por dentro, ó. Ele vai tampando um pouco mais esses... Ficaram espaços maiores. Caso você não consiga puxar, né, bastante. Se você conseguiu, tem aí uma mãozinha forte, boa pra... Aí, ó, aqui embaixo tem, eu venho aqui por baixo desses pontinhos. Cuidado para não pegar enchimento, trazer ele pra fora, né? E venho até aqui, ó. Aqui eu posso pegar no meio, se você conseguir. Pegar no meio de 2 pontos, assim, ó, uma laçadinha. Daí fica imperceptível, percebe? Venho aqui, ó. Esse fiozinho vai tampar. Esse fiozinho vai tampar o espacinho que tá ali, ó. E vou passando assim, sem puxar muito, pra não encolher o meu trabalho. E vou passando assim, por todos os espacinhos que eu acho que estão muito grandes. Só pra não ficar aparecendo o mesmo enchimento. Vou fazer aqui. Aí você volta aqui. Achou que tá bom, ó? Preencher os espacinhos brancos. Você pega, enfim, em qualquer ponto aqui. Enfia no primeiro pontinho mais próximo aqui. E traz de novo o fio aqui pra cima. Ele ainda tá preso lá no novelo. Essa aqui é a ponta que eu vou costurar na borboletinha. Esses dois aqui, eu dou um nozinho aqui em cima. Sem puxar muito. Só firme. E posso cortar. Tirar aqui. Esses dois. Eu corto aqui. Coloco as pontinhas lá pra dentro. Junto com o meu enchimento. E daí, ó, quase não aparece tanto mais o enchimento, né? Então, fica aí trançando. Conselho só não passar direto, porque daí fica um traço, vai aparecer mais, né? Um tracinho reto assim. Então, você vai um ponto cima, embaixo, outro. Fica bem bonitinho assim. Agora, a gente vai prender tudo aqui na nossa borboletinha. Então, eu já tenho aqui 2 anteninhas, os fios. Tenho aqui a asa já conectada, parzinho de asas. Tenho aqui a minha borboletinha. Eu vou posicionar as asinhas, a parte de baixo, né? A menorzinha pra baixo. Essa parte que tem relevo fica pra dentro. É aqui, ó, bem encostadinho com a cabecinha. Pra ter espaço para o bebê também pegar, né? Aqui. Se eu coloco muito aqui no meio, quase não tem espaço com o pescoço, né? Eu coloco bem aqui, ó. Bem no comecinho da cabecinha. Eu vejo aqui onde... No meio dos olhinhos. Então, eu traço aqui uma reta. E conecto aqui. Coloquei aqui alguns alfinetes para me ajudar, vejo se está realmente centralizada. E vou costurar agora.
Aqui tá o relevo, saio nesse, e aqui que tá encostando o relevo, eu pego no próximo aqui, ó. Pra ficar bem firme, tá? Então, seria aqui, eu pego aqui. Como eu quero bem pertinho da cabeça, aqui termina o rosa, aqui nesse primeiro lilás, nesse primeiro pontinho aqui eu pego, ó. Passo lá pra... Volto lá na borboletinha. Volto lá pro lado de cá. Eu vou indo e voltando. Faço deste lado, depois faço o outro, pra você sentir que ficou bem firme. Cheguei aqui, ó, já dei as 2 voltas. Cheguei aqui, ficou pouquinho fio, então deixa bastante fio aí, gente. Deixei bastante, mas ainda foi pouco. Cheguei aqui no último, eu venho aqui, dou uma... Prendo aqui. Volto, dou um nozinho aqui assim. Puxa bem o fio, pra ficar bem firme as asinhas. E volto aqui, ó, e puxo esse fio aqui. Dando um nozinho. Volto aqui do lado da borboletinha, da asinha. Tá bem firme aqui. Agora eu dou um nozinho aqui e escondo meu fio entre alguns pontos. Ficou pouco aqui, mas você deixa mais aí no seu. Eu vou dar mais um nozinho aqui, pegando uma argolinha aqui. E vou esconder meu fio. Faz aí o remate bonitinho, ó, ela ficou bem firminha. Fica aqui, ó. Você pegando um ponto do lado daquele relevo e mais um ponto do lado do relevo, ó, fica uma parte boa, presa, centralizadinha. Vamos prender agora aqui nossas anteninhas. Vou colocar mais ou menos na direção dos olhos. No centro da cabeça, você posiciona aí. Mais ou menos na direção dos olhos. Prender aqui com o alfinete. Coloca a outra. Aqui, ó, coloquei na direção dos olhos. Como é curvado, não dá pra ter muita noção, mas, ó, na direção dos olhos. Com uma distância aqui, porque como aqui é o circular, né, é difícil de contar. Mas uma distância de um dedo, assim, mais ou menos aqui em cima, que vai dar a distância dos olhos aqui. E aqui. Vou pegar aqui algo pra medir. Vai dar uma distância de 2 centímetros. 2 centímetros aqui no meio. Aí você prende com o fio que ficou. Eu fiz essa florzinha e vou prender aqui na borboletinha, como prendi a anteninha. Eu não gravei a florzinha, mas se vocês quiserem, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo curtinho só ensinando a florzinha. Para fazer a boca e os cílios, eu utilizei um fio mais fino, vou mostrar pra vocês. Como ele tem, quando a gente desmembra ele aqui, ó, ele tem 5 cabos, ó. Eu pego só 2. Então, eu pego, pra fazer bordadinhos assim, eu pego 2 cabos dele. Então, eu vou desenrolando assim, vou usando. Se você desenrolar tudo, ele embaraça, mas vai desenrolando aos poucos, dando uma torcidinha assim. Normalmente, eu pego uns 30 centímetros, é o suficiente. Então, eu pego aqui 2 cabos, coloco na agulha de tapeceiro, e daí você vê onde fica melhor aí as 2 sobrancelhas aqui, pra dar porque eu achei que ficou distante aqui, falta alguma coisinha aqui. Finalizei aqui, ó, o bordado da sobrancelha. Então, bordado de sobrancelha, cílios e boca é seu gosto, você faz como ficar mais harmonioso aí pra você. Então, finalizei essa aula, espero que você tenha gostado. Ficou com alguma dúvida ou dá uma sugestão, deixa aí no comentário. Espero que você tenha gostado, então deixa aquele curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!